Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao SamiCast, o programa Samiar de Podcasts. O meu nome é Vitor Aracaki e eu vou ser o seu apresentador de hoje. No episódio de hoje, vamos falar sobre os alunos do terceiro ano e sua experiência como pré-vestibulandos. A gente vai comentar sobre algumas questões que envolvem o vestibular, inclusive alguns assuntos que às vezes passam despercebidos. Fiquem ligados. E quem melhor para falar sobre esse tema, senão os próprios vestibulandos? Então, por gentileza, eu tenho dois convidados aqui, se apresentem. Oi, eu sou o Vinícius, eu estou no terceiro ano de ensino médio e tenho 17 anos. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nicole, também sou aluna do terceiro ano do ensino médio aqui do Colégio Samiar e tenho 17 anos também. Primeira coisa que eu quero saber, depois do colégio, vocês têm algum plano de seguir alguma carreira, fazer vestibular? Me contem um pouquinho sobre o que curso vocês planejam seguir. Eu tenho, sim, alguns planejamentos. Eu estou em dúvida, na verdade, entre dois cursos, sendo eles Ciências Políticas e Relações Internacionais, que são âmbitos muito parecidos, querendo ou não, e os quais eu me interesso bastante. Certo. Eu também tenho, eu vou prestar pelo menos, para cinema e audiovisual, que é uma coisa que eu me interesso desde pequeno, então, eu vou fazer cinema e audiovisual. Entendi, bacana. Interessante. São cursos bem distintos um do outro, dito. Sim. E eu achei interessante que o curso que vocês escolheram foi um pouco distoante dos grandes temas. Quer dizer, vocês não me vieram falando que vocês querem fazer uma engenharia, uma medicina, algo desse tipo. Mas são carreiras muito interessantes. Apesar de que eu cogito um pouquinho direito também, algumas vezes, até por ser algo mais acessível aqui no Brasil em si, porque meu foco nem é tão focado em estudar aqui, então, mas quando eu penso em estudar aqui, eu penso diretamente no direito. Carreira internacional, interessante. Tendo esses objetivos em mente, esses cursos que vocês querem seguir, vocês por acaso têm alguma rotina que vocês seguem, algum plano? Então, quer dizer, uma preparação, uma rotina de estudos para alcançar isso? Olha, eu tenho, mas eu acho que manter a constância de você seguir todo dia a rotina é um pouco difícil, né? Mas eu tenho. Uhum. Eu também tenho. Acaba sendo um pouco imprevisível, principalmente por a gente ter muita prova, muitos trabalhos que acabam tirando um pouquinho da rotina. Mas, como o Vini falou, a gente tem, mas é difícil seguir, porque tem bastante coisa que acaba surgindo de última hora, prova, simulado. Então, são coisas que o preparo exige um pouquinho mais do que está no próprio cronograma. Acaba que fica um pouco instável toda essa nossa organização, né? Porque, como a Nick falou, acaba bagunçando, tipo, semana de prova bimestral, semana de terminar de fazer trabalho, acaba tirando esse tempo que a gente teria que organizar alguma coisa para os vestibulares, né? Que estão chegando já. Entendi. Realmente, essa questão, até propriamente dita, do calendário escolar, é uma coisa que não é constante. Sim. Quer dizer, geralmente tem um período um pouco mais baixo, onde vocês estão estudando realmente, aprendendo a matéria, até o momento em que chega a questão das provas. Quer dizer, atestar o conhecimento de vocês quanto àquele assunto. Exato. E, querendo ou não, é uma coisa que vem tudo junto. Então, entrega de trabalho, como vocês falaram, já vem ao mesmo tempo que as provas estão começando. Uhum. Ou mesmo quando os dois acabam acabando ao mesmo tempo. E, enfim, mas teria uma questão de uma rotina ideal, certo? Levando em conta o período, por exemplo, de aula comum. Uhum. Sem ser com uma grande quantidade de provas, uma grande quantidade de trabalhos, uma coisa um pouco mais normal. Vocês seguiriam essa rotina como? Vocês podem me contar um pouco sobre a rotina em si? Eu costumo fazer um planejamento baseado, por exemplo, em atividades que eu faço fora do colégio, em aulas que eu faço fora do colégio. Então, por exemplo, eu faço inglês fora, eu tenho alguns projetos que eu dirijo, então precisa conciliar tudo isso. E a rotina ideal, se eu fosse seguir direitinho, acho que eu dividiria parte da semana para fazer simulados ou pelo menos corrigi-los. E outra parte para fazer os trabalhos em si, as atividades que são cobradas aqui do colégio nas aulas do dia a dia mesmo. Então, faria essa separação
de uma maneira que fosse efetiva e um pouco mais prática, mas como até o Vini falou, acaba se tornando algo muito instável por, às vezes, estar fora do nosso controle, né? A minha, como eu tinha dito, para mim é um pouco difícil, né? Eu tenho a falta desse hábito que é estudar todo dia, pegar e revisar uma matéria que a gente aprendeu no dia. Então, eu montei o meu baseado nisso, né? De eu conseguir criar esse hábito, né? Então, o ideal seria, acho que, estudar um pouco por dia, revisando as matérias que a gente aprendeu, tipo, pelo primeiro menos meia hora, 1 hora, para que eu consiga criar essa constância mais para frente. Só que, às vezes, com os trabalhos, com outras questões, também com a nossa vida pessoal, acaba ficando difícil de conciliar tudo ao mesmo tempo. Sim, eu imagino. A questão do estudo fora do colégio é uma questão até de uma disciplina forçada, porque, querendo ou não, vocês têm esse objetivo, esse grande objetivo que vocês buscam alcançar, ao mesmo tempo que vocês são adolescentes, então vocês têm que viver de alguma forma, né? Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, Nicole, você comentou sobre a questão de fazer simulados em casa. Isso. Essa parte, em especial, eu acho ela muito, muito bacana. Por quê? Preparação envolve muito de você saber o que está por vir. Então, quando você faz um simulado, você está se preparando realmente para o vestibular. Você está se preparando para saber como a prova vai ser. Quer dizer, é claro que as provas nunca são iguais, mas elas sempre seguem o mesmo formato. Sim, são um pouco mais previsíveis até, né? Por exemplo, eu sei que o Enem sempre vai ter 45 questões de matemática, 45 questões de linguagens. Exato. E até mesmo os vestibulares aqui paulistas da nossa região, a FUVEST, a Unicamp, a própria Unesp, todos eles têm um formato parecido que, inclusive, os professores comentam com vocês Bastante. e dão bastante estratégias e meios para vocês lidarem com cada prova. É bastante, inclusive por conta do próprio material que a gente utiliza aqui no colégio, que é um material que incentiva muito sobre vários vestibulares de lugares diferentes, em matérias e conteúdos muito diferentes. Então, acaba que abrange tudo que a gente, de fato, vai ver no vestibular, ou que é um pouco mais previsível, que aparece todo ano, coisa assim. Mas os simulados a gente faz bastante aqui no colégio, e em casa eu faço alguns, quando dá tempo. Certo. E quando eu, de fato, sigo essa rotina que está planejada para o dia a dia. Mas é importante, e eu, de fato, gostaria de manter uma certa frequência, coisa que eu não tenho feito muito ultimamente, mas para manter essa constância também e ter um foco um pouco maior no objetivo. E nesses últimos meses, nos 2 últimos meses, na verdade, acho que foi algo que eu coloquei na minha cabeça, que eu preciso fazer, e aí acaba gerando uma certa frustração quando a gente não faz também. Mas aqui no colégio a gente tem mantido essa constância. Se bem que em casa seria bom também, mas... Essa questão que você falou sobre o tempo acaba sendo o maior empecilho nesse sentido. Parece que as 24 horas do dia não são suficientes. Nem um pouquinho. Nossa, parece que precisa de mais, mais umas 48 horas para fazer tudo que você precisa. E, bom, nesse sentido vocês têm que dar até uma questão de maior prioridade a esse estudo, se vocês forem realmente pegar esse tempo fora do colégio. Como é uma coisa que envolve bastante foco, que nem você comentou, e surge essa frustração quando você não consegue seguir isso. Eu queria saber, vocês consideram que essa frustração, ela surge por conta da pressão dos vestibulares? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Causa essa pressão? Total. Eu acho que é uma coisa comum, né? Todos os anos que quem passa pelo terceiro do ensino médio, ele vai entender, né? No começo você fica tipo, não, vai ser tranquilo, mas depois que você vê um monte de coisa atolada e você fica, meu Deus, preciso só respirar um pouco. Porque, querendo ou não, eu acho que, pelo menos no meu caso, a pressão ela vem muito mais em fazer a prova, em ter que estudar, em ter que fazer as coisas, do que a prova em si mesmo. Porque a gente fez simulados aqui no colégio, a gente faz exercício na sala de aula, a gente fez o Enem como treineiro ano passado. Então, saber que tem esse incentivo da gente sempre estar fazendo nesses lugares, a gente consegue ter uma tranquilidade em relação à prova. Mas eu acho que a gente cria uma ansiedade pela expectativa de como vai ser, porque querendo ou não, a gente nunca vai saber. Não é uma coisa que a gente consegue, tipo, prever
concretamente o que vai ser. E acho que a frustração vem muito do fato da gente, como o Vini falou, colocar muita expectativa em cima de algum resultado. E às vezes nem é tanto por nós, é mais pelas pessoas que cobram isso da gente, pela escola em si, em trazer um bom resultado para o colégio, para os pais também. Então, a frustração, às vezes, nem é por algo que nós mesmos colocamos na nossa cabeça, e sim, mas por uma satisfação externa, sabe? O que acaba gerando uma frustração muito grande, porque, por exemplo, até ano passado a gente não tinha tanto essa pressão, a gente já tinha uma ideia do que queria fazer, do que queremos fazer, né? Mas a pressão era muito menor, porque a gente sabia que tinha uma outra galera que estava querendo não acima de nós ano passado, no terceiro, e eles tinham o foco deles, assim como a gente tinha o nosso, e até ano passado era tudo mais tranquilo, pelo menos na minha visão. E não tinha tanto essa expectativa que as pessoas colocam agora na gente, porque, vocês são o futuro, e aí a gente fica, ok, mas por que tanta expectativa em cima de algo que pode levar muito tempo, né? Que tem essa questão da frustração também de eu preciso passar direto do terceiro, eu preciso fazer algo para que dê tudo certo e ano que vem eu esteja trabalhando, esteja fazendo faculdade, então é pressão por todos os lados. E como eu falei, a frustração é muito mais por não cumprir o que as pessoas esperam de nós do que uma autocobrança mesmo. E querendo ou não, eu acho que essa coisa, a gente se formar, né, e sair do âmbito escolar e meio que furar essa bolha e ir para a faculdade e começar a trabalhar, tudo mais, é uma coisa também muito nova pra gente, como foi nova para os outros terceiros, né, que passaram pela escola, porque, querendo ou não, a gente não sabe muito como funciona esse mundo fora da escola, né? Sim. É uma coisa que a gente vai ter que aprender na prática, então isso acaba assustando a gente, falando, tipo assim, nossa, como é que a gente vai lidar depois da escola, sabe? Fica nessa pressão constantemente. Essa questão, então, realmente é uma pressão mais externa do que interna até. Isso. Quer dizer, surge esse imediatismo, até se eu quiser nomear isso, de passar direto. Exato. Foi uma coisa que surgiu realmente por conta da expectativa que talvez as pessoas próximas tenham junto com os professores. Porque, querendo ou não, alguma parte do ensino tem essa questão do foco no próximo passo. Ou seja, do ensino básico para o ensino superior. E uma coisa que vocês comentaram que eu achei interessante é que vocês comentaram sobre a turma do ano passado. Sim. Que quando foi com vocês, que vocês estavam no segundo ano e tinham eles do terceiro, vocês não sentiam tanto essa pressão, por mais que já estivessem próximos. Quer dizer, o foco era neles. Sim. Agora, o foco é em vocês. Você comentou sobre sair dessa bolha, furar esse espaço que a gente tem aqui que é confortável, querendo ou não. Sim. Vocês estudam aqui faz muito tempo? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Eu tô, acho que há 9, 10 anos. É muito tempo. É Se a gente muito for ver, é tempo. mais da metade do tempo de vida de vocês. Exato. Então, realmente, conhecer algo novo, quer dizer, explorar o desconhecido, é uma experiência nova. O ser humano vai ter medo dessas coisas. E uma coisa que eu acho que seria interessante, talvez, de ter o pensamento, é que mesmo que todo mundo tenha feito isso, que todo mundo tenha passado por isso em algum momento, todo mundo é diferente. Então, é uma questão até que eu acho que pode tirar um pouquinho desse peso do ombro de vocês, tentar não se comparar com a forma que foi com todo mundo. Sim. Cada indivíduo vai ter a sua própria questão. Quer As dizer, prioridades também mudam, né? E de curso para curso também. Tipo, Curso é pra uma curso coisa que me pegava muito acho que no comecinho desse ano mesmo, né? Porque eu acho que no começo eu tava mais ansioso pelos outros do que por mim mesmo, sabe? Parecia que, tipo, você via as pessoas, assim, freneticamente estudando e tudo mais, só que quando você para pra pensar, você fica, mas esse não é o meu objetivo, é o objetivo da pessoa, sabe? Então, você cria também toda uma pressão em volta do que as pessoas ao seu redor estão fazendo, do que você não está fazendo, e eu acho que às vezes isso acaba piorando um pouco a situação dessa pressão que a gente já tem. vocês diriam que isso é alguma coisa, talvez, até vocês se comparando com o outro? Quer dizer, você vê o quanto que o outro está se preparando Sim. e você considera que, então, parece que eu nunca estou fazendo o suficiente. Direto. E parece que é uma coisa, como você falou, que a gente nunca está fazendo o suficiente, que acaba tornando os nossos objetivos um pouco mais distantes de nós mesmos, quando nós percebemos que tem pessoas que estão
à frente de nós, querendo ou não, né? Estudando todo dia, se dedicando todo dia. E hoje em dia tem muita questão das redes sociais mostrarem uma realidade que não condiz. Então, muitas vezes a gente vê... eu, por exemplo, sigo algumas blogueiras que voltam um pouquinho mais para esse lado de vestibular e tal. E muitas delas postam estudando todo dia. Eu falei, meu Deus, para elas chegarem onde elas estão, elas precisam ter um ponto de partida e elas estudam todos os dias, elas vão para academia. E aí tem muito essa coisa da gente... Eu, pelo menos, idealizei muito uma rotina de terceirão no começo do ano. Eu vou estudar todo dia, toda semana eu vou fazer simulado. Só que, como eu falei no início, é algo que acaba saindo muito do nosso controle, porque as tarefas são muito imprevisíveis, os nossos objetivos, querendo ou não, vão mudando ao longo do tempo. O próprio tempo vai tornando, às vezes, nossos objetivos um pouco mais distantes, porque às vezes a gente não tem esse tempo necessário mesmo para fazer tudo o que a gente quer. Então é um pouco difícil de conciliar na maioria das vezes. Tem horas até que eu fico até meio, tipo, chateado, assim, comigo mesmo e também com a situação, porque às vezes tá, tipo, descansando na cama, mexendo no celular e tudo mais, aí você para pra pensar e fala assim, nossa, mas fulano de tal deve estar estudando essa hora, por que eu não tô estudando? E também, tipo, tem a questão da gente ter sempre que nem a Nick falou, eu também idealizei essa rotina no começo do ano, só que não sigo completamente, né? Então acaba que a gente fica tentando procurar alguma coisa para fazer, porque a gente acha que vai ser melhor pra gente, mas acho que a gente nunca vai saber o que exatamente é ainda. E o que é o suficiente, né, para os nossos objetivos. Entendi. Então, é outra coisa que soma nessa pressão. Além da pressão externa, das pessoas ao seu redor estarem sempre em cima dessa questão, a faculdade, o vestibular, o ensino superior como um todo. Também tem essa questão dessa famosa chamada vida perfeita que as redes sociais mostram. Certo. Então, até agora, a gente já falou sobre o vestibular, o objetivo de vocês com isso, então, com a faculdade, o ensino superior, e a gente falou sobre a questão da pressão e de todas as formas que vocês sentem ela, ou pelo menos da maioria, e que vem em maior volume, vamos dizer assim. Mas agora, uma questão que eu não sei o quanto que ela é comentada com vocês. A questão do lazer. Quer dizer, o descanso. Não é possível que vocês fiquem o dia inteiro estudando. Não é saudável. Então, vocês têm que fazer um certo equilíbrio. Ou deveriam. Então, nesse sentido, vocês separam algum momento específico para descansar? Sim. No meu caso, não é um momento específico. Tipo, eu acho que eu levo muito em conta a questão do se eu tô cansado, eu paro. Porque eu também não vou me forçar mais a fazer as coisas quando eu sei que eu tô cansado, se eu sei que eu tô com a mente já cheia e eu preciso, tipo assim, sabe? Às vezes é só sentar no sofá, ver um desenho da Disney, assim, e ficar de boa, só, tipo, relaxar a mente, né? Acho que uma das coisas que eu mais me tranquilizo, que eu adquiri esse ano, foi a capacidade de entender os meus próprios limites. Então, como o Vini falou, se eu percebo que eu tô cansada, eu já coloco na minha cabeça de que eu não vou absorver mais nada a partir daquele momento. Então, não necessariamente sair, mas até ver qualquer coisinha, ver meu MasterChef, ficar mais tranquila. Mas aos finais de semana eu coloco na minha cabeça que pelo menos um dos dias do final de semana eu preciso sair para espairecer um pouco, porque ficar em casa estudando ou trabalhando não vai ser nada saudável. Então, pelo menos um dia da semana eu gosto de sair com os meus amigos, sair com a minha família, ir para um lugar diferente de preferência, já que se é para ter um tempinho de lazer que seja algo legal, que seja diferente também, já que tem sido, querendo ou não, um pouco menor o tempo que a gente tem para fazer isso. Interessante. Então, quer dizer, esse lazer é uma coisa um pouco mais flexível. Não é uma coisa que vocês colocaram, não. Quinta-feira, das 4 às 6, eu vou descansar. É uma coisa que vocês realmente percebem como vocês funcionam. É uma coisa de autoconhecimento. E vocês param. Na minha singela opinião, como, além de mediador, como ser humano, eu acho que é uma coisa bem, até sábia de se fazer. Ninguém vai conhecer melhor vocês do que vocês mesmos. Sim. Então, saber os seus limites, estipular quando você não vai absorver mais informação. Isso, pra mim, é uma coisa ótima. Vocês entenderem isso já é um grande passo.
Principalmente porque eu, por exemplo, ano passado eu estava estudando tanto, que a minha mãe tinha que pedir para eu parar de estudar, porque eu não conseguia não deixar de fazer. Então, eu estudava bastante e eu percebi isso no início do ano, de que não estava sendo saudável e que se eu fosse seguir esse ritmo, principalmente agora no terceiro ano do médio, não iria dar certo, porque eu ia fazer a prova super cansada, dormia super tarde. Então, não é como se eu estivesse absorvendo, de fato, sabe? Eu estava ali, chega um momento que eu estava ali por estar, sabe? E aí, esse ano eu coloquei na minha cabeça que, por mais que eu fique 30 minutos, 20 minutos, desde que eu absorva e entenda o que eu estou fazendo e o que eu estou estudando, vai ser muito melhor do que se eu passar 4 horas estudando sem absorver nada. Eu sou muito igual nessa parte, porque tem horas que, tipo, eu até comentava com o pessoal da sala, né, que, tipo, ano passado, época de bimestral, eu dormia, sei lá, 11 horas da noite, acordava às 4 da manhã para eu, tipo, continuar estudando, porque eu nunca achava que era suficiente para aquela prova, sabe? Às vezes você acha que não está preparado o suficiente para aquilo. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, tipo, eu não tô mais absorvendo, eu tô mais decorando, ou tentando, pelo menos, decorar, do que realmente entender o que eu preciso, sabe? Porque depois chega lá na frente... É como se você não tivesse aprendido nada. Você não entende nada, você vai fazer por decoreba. Entendi. Eu só queria aqui deixar, só esclarecer algumas coisas. Primeiro, a gente tem comentado sobre as provas bimestrais, só que eu não sei se esse formato é o padrão para todo mundo. Então, para a galera que está assistindo a gente, as provas bimestrais são as provas que basicamente as matérias em geral têm e são as que vêm mais em peso na nota final da média, então, para cada bimestre. Então, seria realmente uma prova que tem mais peso. E as provas mensais, a nota mensal é uma nota que complementa a bimestral. E ela pode vir ou na forma de prova, realmente, que é o... Não sei se hoje em dia é o mais comum. Nem tanto. Hoje em dia é mais trabalho ou atividade interdisciplinar, inclusive, o que ajuda muito a gente por as questões de vestibular. Então, agora a gente tem um trabalho que é com química, física e matemática e biologia, então fica muito mais abrangente. Interessante. Eles prezam muito mais agora pra gente entender, né, as coisas. Porque pra prova, antigamente, a gente tinha o costume de decorar, sabe? Era o modo que a gente foi ensinado, tipo, decora e tudo mais, porque aí na prova você consegue fazer bonitinho lá as questões. Só que aí agora com os trabalhos a gente fica mais flexível, a gente pode pegar um tema que a gente se interessa, a gente aprende coisas novas que a gente nem sabia. Então é uma coisa que eles estão prezando muito agora, de realmente fazer mais trabalhos do que provas. Entendi, essa parte é bem interessante. Quer dizer, vocês até comentaram, isso foge um pouco da educação arcaica, vamos chamar assim, de sentar e decorar. Não, eu vou sentar e escrever todas as fórmulas de física que eu sei. Esse tipo de ensino pode não ser o ideal. Então, ao invés de simplesmente decorar, essa interdisciplinaridade que o colégio está proporcionando ajuda vocês a aprenderem e absorverem um pouco melhor. Sim. Até de uma forma um pouco mais saudável. E incentivam também a gente a realmente ficar interessado pelo assunto que a gente está vendo. Porque é uma coisa que às vezes, a gente pode ter visto há muitos anos aqui na escola, só que quando você realmente vai lá e pesquisa por conta própria ou para fazer algum trabalho, você fala assim, nossa, que legal, tipo, eu não sabia que era assim que realmente funcionava, sabe? Então é uma coisa que acaba incentivando a gente a também aprender da forma certa, tipo, da gente mesmo ter essa busca pelo conhecimento. Interessante, é um incentivo bem bacana. Mas, voltando para a questão do vestibular, eu queria saber um pouquinho sobre a perspectiva de vocês. Depois do vestibular, claramente, com um resultado positivo, vocês estariam entrando no ensino superior, na faculdade. Sim. Qual que é a perspectiva de vocês para o que vem depois? Quer dizer, o que está além do vestibular? Nossa, é uma pergunta acho que meio complicada mesmo, porque levando duas hipóteses, uma é que a gente tem um resultado positivo, ou talvez outra que não seja tão positivo assim. Num cenário positivo, eu idealizo uma questão de assim, meu Deus, faculdade, conhecer pessoas novas, estudar uma coisa que eu realmente tenho um interesse, né, que nem o caso do cinema, do audiovisual, que me interessa desde pequeno,
Então, eu acho que idealizo muito essa área, assim, da faculdade, de mesmo furar a bolha, como eu tinha dito. Mas, no caso, acho que de um cenário em que o resultado não seja tão positivo de primeira, eu não sei se a minha pessoa iria conseguir arcar com cursinho ou coisas extracurriculares para estudar freneticamente no ano que vem para tentar conseguir de novo passar. Mas eu acho que isso é muito da experiência de cada um, né? Vai muito de cada um. Eu sempre coloco na balança também o melhor dos cenários e o pior dos cenários. Então, mas em ambas as hipóteses eu me vejo trabalhando, porque eu quero, querendo ou não, conseguir essa independência, estando ou não na faculdade. Principalmente se eu não entrar numa pública, né? Então, é muito mais justo que eu me esforce para, pelo menos, auxiliar os meus pais a pagarem uma faculdade particular ou conseguir uma bolsa boa. Mas se eu entrar na faculdade, eu pretendo ter esse tempo inicial um pouco mais livre, justamente para me permitir a conhecer as pessoas, como o Vini falou, me identificar mais com o espaço, que eu vou estar ali por 4 anos, pelo menos. Então, acho muito importante a gente ter esse tempo de se autoconhecer num ambiente novo, porque, como o Vini falou, a gente vai estar saindo de uma bolha. Então, a gente vai estar num ambiente novo, com pessoas novas e extremamente diferentes de nós, porque aqui, querendo ou não, a gente já convive com as pessoas há muito tempo e acaba virando um conjunto de personalidade muito parecido. Então, aprender a lidar mais com pessoas diferentes, com opiniões diferentes. E caso eu não consiga passar, eu não me vejo necessariamente num cursinho, mas eu sei que eu pararia e estudaria muito, muito, muito para justamente conseguir esse objetivo o quanto antes, porque, querendo ou não, é um cenário que a gente idealiza bastante de, eu quero muito passar numa faculdade e quanto mais cedo eu terminar a faculdade, melhor para mim, porque aí eu posso ter foco em outras áreas da minha vida, que acaba sendo difícil no período da faculdade. Pelo menos eu penso assim agora, não sei como seria lá para frente. Mas acho que é isso, sendo um pouco, idealizando um pouco ainda, né? Porque eu tenho certeza que na prática mesmo seria muito mais difícil até de conciliar a faculdade com o trabalho. Mas é colocado na balança mesmo. Uhum. Essa questão é muito interessante, que vocês me trouxeram tanto num caso positivo quanto num caso onde vocês não conseguiriam passar. Uhum. E essa questão que você levantou sobre a independência, ou pelo menos um auxílio aos seus responsáveis, também me demonstra uma coisa boa. Vocês têm um pensamento que é um pouco, não vou dizer fora do comum, mas que já demonstra um avanço. Uhum. Vocês não estão simplesmente pensando na escola como um empecilho, como algo que só... é uma questão chata, eu tenho que estudar, eu tenho que passar e depois o que vier veio. Vocês estão realmente com um planejamento do que vai acontecer. É mais questão de alinhar mesmo os objetivos. Querendo ou não, a gente já se acostumou muito com o ambiente da escola. Então, acaba que já fica muito na nossa cabeça de, a gente precisa ter um tempo para estudar, ao mesmo tempo que a gente precisa ter foco mesmo nos nossos objetivos, saber identificar o que a gente pretende fazer daqui para frente. E eu gosto muito de analisar todas as opções. Então, eu gosto de, como eu falei no início do podcast, de analisar as opções caso eu estude aqui no Brasil, caso eu estude fora. E eu gosto de estar antenado em tudo, para eu poder fazer o máximo que eu puder para aquilo. E no final acabar não me frustrando, porque eu sei que eu fiz o possível, o que estava ao meu alcance, no meu limite para aquele momento, sabe? Entendi. É bem bacana isso, mas realmente o que me deixa até alegre e feliz é que vocês estão indo nisso pensando nas oportunidades, nas experiências. Quer dizer, é uma curiosidade de furar essa bolha. A gente falou sobre um momento específico de descanso, lazer, porque, querendo ou não, ninguém é de ferro. Se vocês só ficarem estudando, eu acho que não é exagero falar que vocês vão ficar malucos. Exato. Então, é muito bom vocês terem esse autoconhecimento de saberem os seus limites. E depois eu perguntei sobre a questão da perspectiva de futuro. Então, esse futuro até a médio prazo, porque a época dos vestibulares vai ser o final do ano, começo do ano que vem. Então, não é uma coisa que é amanhã. Então, médio prazo.
E eu achei bem bacana a perspectiva que vocês me apresentaram, pensando no caso positivo e no caso negativo. Mas a gente falou muito sobre o vestibular. Esse foi o nosso ponto focal. Alunos do terceiro ano, falando sobre o vestibular, sobre a faculdade e sobre o que espera vocês e a perspectiva que vocês têm do que vocês querem alcançar. Mas, partindo um pouco para o outro lado, e se o vestibular não fosse uma preocupação? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre os interesses pessoais de vocês. Por exemplo, se eu não tivesse que ter feito vestibular na minha época, se eu não tivesse que ter adentrado no ensino superior, eu estaria aprendendo algum instrumento. Estaria dando um aprofundamento em questão de algum que eu já toque, por exemplo. Eu toco piano. E eu gosto muito de cordas. Eu estudaria um violino. Procuraria conhecer um pouco mais sobre violoncelo, esse tipo de coisa, contrabaixo. Só que eu também sempre tive uma curiosidade sobre línguas. Então, eu aprenderia, por exemplo, japonês. Eu buscaria aprender um pouco sobre alemão também, levando em conta que eu já falo inglês. São línguas germânicas, são origens parecidas. E eu iria estudar um pouquinho sobre elas. E vocês, fora do vestibular, se vocês pudessem estudar o que vocês têm interesse, para que lado vocês apontariam? Eu tenho muito interesse por qualquer atividade que envolva fala. Então, são coisas que eu pratico até em eventos aqui do colégio, mas que se eu tivesse a oportunidade de aprofundar mais um pouco essas habilidades que eu estou adquirindo, qualquer coisa que envolva fala. Acho que aprender novos idiomas também. Agora eu estou com foco muito em inglês, mas eu aprenderia italiano, daria continuidade, né, no italiano. E acho que eu faria algo que envolvesse algum intercâmbio, voluntário mesmo, não efetivamente para estudar algo, mas algum voluntariado durante o meio do ano. Mas com essa culpa de acabar me atrasando, eu não faço nada. Entendi. Sem pensar no vestibular. O vestibular agora não é uma realidade. A gente está num mundo... Queria eu. Exato. E, bom, você falou sobre qualquer coisa em relação à fala. Sim. Bem-vindo ao Sumicast. Eba! Uhul! E você, Vinícius? Me conta um pouco sobre você. Então, eu acho que se eu não tivesse toda essa preocupação com o vestibular em si, eu acho que eu focaria muito na parte, acho que também, de aprender um instrumento novo, porque eu sou muito conectado com música desde pequeno, eu tenho fascinação, assim, por música, e eu acho que um dos meus maiores desejos é aprender a tocar algum instrumento, focar mesmo na produção musical, na composição, assim, porque é uma coisa que eu curto bastante, tipo assim, de analisar e ver fora, às vezes, do âmbito escolar, quando dá um pouquinho de tempo. Então, eu acho que eu focaria bastante nessa parte. É bem sua cara. Certo, bacana. Uma opinião nem um pouco suspeita, piano. Piano sempre é o melhor instrumento de todos. Vamos lá. Nesse sentido, então, vocês me falaram que fora desse âmbito escolar, vocês realmente buscam coisas que vocês têm interesse, que vão além do normal. Quer dizer, ao que me importa estudar uma fórmula de Bhaskara se eu não tiver o vestibular? Eu prefiro ir para alguma coisa que eu realmente me interesse. Tem afinidade. Sim. Né? Nessa questão de afinidades, é até interessante. Pode ser uma coisa que, inclusive, por você gostar do assunto, seja um conhecimento que você adquira mais facilmente e consiga evoluir melhor do que uma questão até, entre algumas aspas, obrigada, que é o colégio. Que aqui vocês estudam um pouco de tudo. Então, fora do currículo comum, seria realmente o estudo de um instrumento e seria o estudo da fala, línguas e conhecer o mundo, internacionalmente falando. Tem algum lugar específico que você pensa? Eu penso muito em, por exemplo, nessa questão de voluntariado. Eu, inclusive, estou vendo para fazer um voluntariado de 3 semanas na África do Sul, em Cape Town. E acho que, no momento, esse é o meu maior desejo, assim. E acaba saindo um pouco do convencional, querendo ou não, porque é um voluntariado que envolve a questão de educação em si, mas tem foco em, por exemplo, auxiliar as crianças que estão em zonas de conflito, por exemplo. Então, são coisas que eu me sentiria bem tentando ajudar essas pessoas e saindo um pouco do âmbito escolar, de fato, de passar horas dentro de uma sala de aula, que é algo que eu já faço aqui. Então, se eu fosse para esse lugar, eu faria algo diferente. Interessante. Tem alguma coisa fora do currículo comum que vocês já atuam, alguma coisa que vocês já fazem?
Eu faço teatro aqui no colégio, né? É uma atividade extracurricular, mas é uma coisa que eu também levo muito para a vida pessoal mesmo, assim, porque, querendo ou não, é uma área conectada com o cinema, né? Com a arte de atuar, a arte de representar. Então, é algo que eu levo muito para a vida, assim. Eu trabalho, inclusive, num Instituto de Simulações da ONU, que é muito do que a gente faz aqui no colégio, por exemplo, com o SAMIONO, só que é uma empresa de fato e que promove isso para dentro e fora do país. Então, chama Instituto Diplomum, é o maior instituto de simulação e desenvolvimento de soft skills da América Latina, é muito legal. Então, eu considero isso, querendo ou não, um plus, né, no que eu já faço. E fora isso também, eu faço as aulas de vôlei aqui do colégio. Até ano passado eu fazia ginástica rítmica. E eu também tenho alguns projetos voltados mais para esse âmbito social, então, para promover educação de outras formas para as pessoas que não têm muito acesso aos privilégios que a gente tem. Então, eu gosto bastante desse âmbito um pouco mais social e não artístico, como é o caso do Vini. Entendi, mas é uma coisa muito interessante a forma como cada um de vocês busca conhecer mais sobre o que é interesse de vocês. Sim. Quer dizer, vocês buscaram se aprofundar nessas questões. E é algo que faz a gente muito feliz, assim, porque uma coisa que eu percebo na nossa turma em específico é que as pessoas vão muito atrás do que, de fato, fazem elas felizes. Então, até aqui dentro do colégio, que a gente tem muitas atividades extracurriculares, querendo ou não, principalmente ligadas ao esporte. Então, até mesmo aqui dentro do colégio, a gente consegue praticar atividades que são muito boas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, como é o caso do Vini, o teatro, e tem os esportes, tem os clubes que a gente faz, se é que eu posso chamar assim, relacionados às simulações da ONU, então, desenvolvimento de oratória, que são coisas que a gente consegue adquirir aqui dentro da escola mesmo. Entendi. Então, a escola também atua como uma instituição que proporciona a vocês a terem essas possibilidades. Sim. Isso é muito interessante. E, bom, para mim e para todo mundo que tem assistido a gente durante esse podcast, ficou bem claro que vocês têm uma história para contar. Cada um de vocês tem interesses que buscam se aprofundar. Sim. Tem experiências que vocês buscam dividir. Mas eu sinto que o que acontece muito é vocês estarem sendo resumidos a pré-vestibulandos. Sim. Totalmente. Que, até por conta do período, quer dizer, a primeira coisa que as pessoas perguntam, não perguntam, por exemplo, sobre como está indo o teatro, não perguntam como estão indo seus projetos. Sim. Perguntam como está o estudo para o vestibular. Você já se inscreveu? O que você vai fazer? E eu queria perguntar para vocês, resumir vocês a pré-vestibulandos, é uma coisa que vocês sentem? Bastante. Muito. E não é algo que me agrada, para ser sincera. É algo que incomoda. Me incomoda muito porque é como se a minha vida fosse resumida nisso. E isso acaba entrando muito na minha cabeça no sentido de que às vezes eu abdico de fazer muitas coisas porque eu só penso em vestibular. Então, eu não vou sair de casa hoje porque eu tenho vestibular daqui não sei quantas semanas, e aí eu preciso estudar. E aí isso acaba colocando a gente numa posição que a gente não tem por onde sair, né? Porque se a gente comenta sobre outra coisa é porque a gente não se importa com o que vai acontecer no final do ano. Então, ser resumido a isso, ser resumido em entrar numa faculdade é algo que incomoda, e essa pressão vem muito mais pra gente do terceiro ano, o que é inevitável, mas é algo que zero me agrada, assim. Não é algo que eu me sinto confortável no sentido de que é uma pressão muito grande e que isso gera um desconforto também emocional. Então, é o que eu falei antes de você ser a base da expectativa de outras pessoas. Então, você sente que você precisa cumprir o dever que as pessoas colocam sobre você. É terrível. Eu acho que além disso, né, do que a Nick falou, eu acho que, assim, no começo eu até entendia, eu falava, não, mas é normal, porque a gente está vestibulando e tudo mais. Só que, a partir de um momento, eu comecei, a pensar que, às vezes, aquilo não era normal. Não era, pelo menos, para ser normal, né? Toda a pressão, você ter um ano resumido a isso, você ter que desligar muito da sua vida social para você focar em toda essa área. Sim. E, principalmente, é uma coisa que, além de ser externa e interna,
é uma coisa que perpetua entre nossos grupos de amizade mesmo. Porque às vezes todo mundo tá sofrendo uma pressão, assim, querendo ou não, e parece que o único assunto que vem em comum é essa coisa de vestibular, do desespero, de ai meu Deus, tem prova semana que vem, ai não, mas tem simulado, mas saiu a nota da FUVEST, saiu a nota do Enem, então a gente fica nessa loucura mesmo, sabe? E parece que a vida é monótona, que é só aquilo, e quando você parar pra pensar que vai ser um ano inteiro daquilo, você já fica em desespero, porque parece que meio que toda a questão social que a gente tem, ela congela. E fica só naquilo. E a gente se pergunta, tipo, pra onde foi toda aquela questão que a gente tinha nos anos anteriores? A tranquilidade, né? Entendi. Então, realmente, isso acaba sendo mais um fator que soma, vai por cima daquela pressão que a gente comentou no início do podcast. Quando simplesmente as pessoas acabam resumindo vocês a isso, só falando sobre isso, acaba ficando dentro da cabeça de vocês que eu preciso passar no vestibular. Em última análise, a educação tem caminhado para esse lado. Mas, ainda assim, eu acho muito interessante que vocês ainda têm algumas rotas de fuga. Essas questões que vocês vão atrás dos seus próprios interesses pessoais é uma dessas formas. Sim. Onde vocês conseguem tirar um pouco a cabeça dessas questões. Quer dizer, não ficar tão... Não sei se a palavra certa seria essa, mas neurótico em cima do estudo do vestibular. Só mirando nesse objetivo final. Que vai, inclusive, somando, somando e somando. E uma coisa que vocês comentaram logo no início, sobre a experiência. Quer dizer, o que vocês sentem o nervosismo não é sobre a prova. Vocês estão se preparando, vocês têm essa experiência. Fazer prova, vocês têm feito prova a vida inteira de vocês. Exato. Vocês sabem como isso Funciona. O problema são os resultados. Sim. O que as pessoas esperam de vocês também tem sido uma questão que vocês trouxeram bastante aqui. Porque é uma expectativa muito grande das pessoas com os nossos próprios resultados, né? Então, acaba que a gente se concentra muito em atingir os objetivos das pessoas do que os nossos. E isso, como o Vini falou, vira uma questão muito monótona, porque o nosso objetivo o ano inteiro já tem sido e vai continuar sendo atingir as expectativas dos nossos pais, por exemplo, ou dos nossos próprios professores. Não que eles coloquem uma pressão especificamente, mas no sentido de querer mostrar para eles que o trabalho deles não foi em vão. Então, é uma pressão muito grande para cobrir as expectativas das outras pessoas. Eu acho que isso junto também com a questão que, pelo menos para mim, a gente tem um parâmetro aqui na escola, né? Com provas, notas do nosso próprio conhecimento, querendo ou não. Não passar ou ter um resultado não tão positivo assim acaba influenciando a gente achar que às vezes a gente é inferior nessa questão, de que a gente, tipo, que todo nossa vida até agora não valeu de nada porque a gente não passou numa prova que tecnicamente era para definir o nosso futuro em si, sabe? Então eu acho que juntando com isso e com toda a pressão que a gente sofre, fica muito assim, uma bolha mesmo, uma bolha dentro de uma outra bolha. Entendo. Então, as duas palavras eu acho que geram mais incômodo realmente são expectativa e essa comparação. Sim. São duas coisas que realmente são muito complicadas de se lidar. Ainda mais na idade de vocês, no período que vocês estão passando agora. Caminhando para o último tópico, eu queria perguntar para vocês. Quem são vocês, além de pré-vestibulandos? Eu acho que essa pergunta foi respondida durante esse podcast, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Qual a visão de vocês quanto a isso? Se eu fosse falar na terceira pessoa, eu diria que a Nicole é uma pessoa muito esforçada. Sinto que eu me coloco muito no lugar das pessoas para atingir os meus objetivos pessoais. Então, eu quero muito continuar com os projetos sociais justamente porque ver as pessoas felizes me deixa muito feliz. Então, eu digo que eu sou uma pessoa muito empática nesse sentido. Eu me vejo como uma pessoa muito genuína, até nessa questão de escola e tudo mais, porque eu sempre tento ver um lado bom, por mais que às vezes seja difícil. E eu diria que ser genuína faz muito parte de mim, e é genuína no sentido bom, sabe? Então, eu gosto de ser essa pessoa alegre, genuína, muito cuidadosa com as pessoas e com palavras, eu diria que no geral. Então, eu
fico feliz por tudo isso que a gente falou, tá contribuindo muito com essa versão que eu tô evoluindo, né, de mim mesma. Então, acho que essa é a Nicole, se fosse para ser definida em 5 adjetivos. Eu acho que no meu caso, ainda talvez seja um pouco confuso. Não tanto, mas porque eu fico, às vezes, pensando que, como você disse, a gente é diferente, a gente tem uma história para contar. E eu acho que uma das minhas maiores ambições, acho que se eu posso chamar assim, é querer falar, às vezes, a experiência que tive com certas coisas, ou falar coisas do qual eu tenho interesse. Então, eu me vejo como uma pessoa que gosta de transmitir algo. E eu acho que transmitir a minha história, por mais que seja só eu tenha vivido pouco dela ainda, falta ainda coisas. Então, eu acho que ainda esse, além de um momento de finalização de ciclo, né, com a escola e o começo de um novo com a faculdade, se a gente acabar tendo resultados positivos no ano que vem, é uma coisa que a gente vai construindo o nosso autodescobrimento e construindo a nossa própria história, para que no futuro a gente possa contá-la depois. Sim. Certo. Vocês me trouxeram duas visões bem interessantes, uma um pouco mais concreta e outra que está em formação. Nenhuma das duas está errada. Cada um vai ter a sua história, vai ter suas experiências, vai ter momentos que formarão quem a pessoa vai se tornar. Então, realmente, estar nessa fase, como a famosa metamorfose ambulante, como já diriam os grandes mestres do passado, não está errado. Quer dizer, vocês ainda são jovens, 17 anos, vocês comentaram. Isso. Sim, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para viver ainda, então eu acho que é uma questão que a gente se conhece agora. Tipo, eu de agora me conheço, mas eu daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu não sei quem é você, não sei quais experiências eu vou ter, quais conhecimentos eu vou ter adquirido ao longo de todos esses anos, então é uma coisa que eu levo muito para mim, de que eu tenho coisa para falar, mas ainda eu preciso me formar, assim, também no âmbito escolar, mas na questão de como pessoa. Se tem um conselho que eu posso passar para vocês, eu como Vitor, e não como simplesmente um mediador, se deem tempo para respirar, ok? O mundo não vai acabar se por acaso vocês não passarem. Se vocês não passarem na primeira tentativa de vocês do vestibular, também não quer dizer que os professores não cumpriram o papel deles. Não quer dizer também que vocês não se esforçaram o suficiente. Também não quer dizer que o que os seus pais investiram em vocês foi por água abaixo. Realmente, pensar no vestibular como uma prova, onde você vai simplesmente passar ou não, pode não ser a melhor forma de se aproximar desse assunto. Sim. Por exemplo, se no dia do vestibular eu tiver uma dor de barriga, não estiver muito bem, estiver com uma dor de cabeça muito forte, eu não vou estar nas minhas condições ideais. É uma coisa que você vai se culpar por você não ter passado, por exemplo? Não foi uma coisa que exatamente você consolou. Então, se deem tempo para respirar, para conhecer o mundo como ele é. E é isso. Vocês são pessoas muito curiosas, isso que me deixa feliz. Vocês vão conhecer muitas coisas no mundo ainda. Vocês vão conhecer histórias e pessoas diferentes. E todas essas experiências ajudam a moldar quem vocês vão se tornar. Então, Nicole, Vinícius, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Para todo mundo que ficou até aqui, acompanhando a gente neste podcast, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify e LinkedIn. Muito obrigado.